Nós vamos voltar a falar sobre a história de Joana Fátima, Aparecido Roberto e Valdinei. Quem são eles? As três pessoas da mesma família, todos foram encontrados mortos dentro de casa no interior de São Paulo. O Valdinei, ele gostava de fazer caminhada pela manhã e depois ele ia tomar café na casa da sogra e do sogro. E como ele demorou para voltar e deixou o celular em casa, a esposa ficou preocupada e a esposa do Valdinei foi até a casa dos pais dela. Chegando lá, ela encontra a família morta, o marido, o pai e a mãe. Agora, um adolescente de 15 anos é considerado suspeito, mas ele foi encontrado morto. Só que esse garoto é apontado como o principal suspeito de ter assassinado o casal de idosos e o genro deles em Agudos, no interior do estado. Esse adolescente foi localizado sem vida em um prédio abandonado em Bauru, que é uma cidade bem pertinho, uma cidade maior, bem pertinho de Agudos. E segundo a polícia militar, ele foi encontrado com ferimentos nas costas. Agora, quem é que tira a própria vida com ferimentos nas costas? Eu não sei se ele tirou a própria vida. Será que ele não foi morto por alguém? Ele não foi assassinado também? Mas por que alguém mataria esse rapaz? Foi ele quem cometeu esse crime na casa ou não? A identidade dele ainda não foi revelada. A mãe e a irmã do adolescente contaram à polícia que o jovem era usuário de drogas, sempre apresentou um comportamento agressivo e ultimamente começou a misturar álcool com remédios. Karina, a mulher do Valdinei, filha da Joana e do Aparecido, ela que perdeu a família, ela quer entender o que de fato aconteceu. Esse jovem, uma outra informação que surgiu, ele agrediu a mãe dias antes do triplo homicídio por ela ter tirado o celular dele. E o celular de uma das vítimas do crime estava ao lado do corpo do adolescente lá em Bauru, quando o corpo do menino foi encontrado. O menino era vizinho das vítimas e ele desapareceu depois da localização dos corpos de Joana de Fátima, de 70 anos, Aparecido Roberto, de 74, e do genro, o Valdinei de Souza, de 57 anos. Eu vou chamar a nossa repórter, a Ana Paula Gonçalves. Ela tem as informações, eu já vou conversar com ela. Estou só esperando aqui o sinal para a gente poder chamá-la, porque esse caso é um dos casos mais intrigantes dessa semana, né, comandante? Começamos com essa semana. Esse caso realmente é um caso que eu nunca tinha ouvido algo tão terrível dessa maneira, né? 3 pessoas aí, o sogro, a sogra e o próprio genro mortos. O adolescente tido aí como o principal suspeito, encontrado morto, assassinado, Gotino, provavelmente, numa cidade muito próxima. Portanto, uma história que ela tá cheia de pontas, né? Eu estava falando com você sobre esse assunto. É um quebra-cabeça que está faltando uma peça importante para a gente entender e fechar essa história. Me parece que não houve o suicídio desse garoto, acho que ele foi assassinado e deve, no meu modo de ver, pela minha experiência, deve ter uma quarta pessoa nessa história. O que me chama a atenção nessa história, e eu quero compartilhar isso com você que me assiste, é que os corpos foram encontrados na casa, um em cada cômodo. Um na sala, um na cozinha, um no quarto. Não há sinais de arrombamento, não há sinais de luta. Um garoto de 15, 16 anos é capaz de fazer tudo isso tranquilamente? Vai causando estranheza. Porque enquanto esse garoto vai matar uma pessoa, a outra pessoa não sairia do local que ela estava para ver o que estava acontecendo, pelo menos. Ele tem tempo de atacar um por um. Então, esse garoto é suspeito. A gente está trabalhando nesse condicional, mas sem dúvida alguma é um caso intrigante porque não há sinais de arrombamento na casa, não há sinais de luta. Porque se você fala que ele atacou um idoso, uma idosa, ok, mas o Valdinei tinha 50 e poucos anos. O Valdinei teria condições de lutar, de enfrentá-lo. E isso não acontece. Então, eu vou trazer a partir de agora a nossa repórter direto do interior de São Paulo. Eu vou chamar agora a repórter Ana Paula Gonçalves. Ela tem
as informações desse caso. A família encontrada morta dentro desta casa. A mulher que perdeu o marido, o pai e a mãe de uma única vez. Agora surge o principal suspeito de ter matado essa família, um adolescente, vizinho da família. Só que esse adolescente também é encontrado morto, com ferimentos nas costas. Quem é que tira a própria vida se ferindo nas costas? O suicídio, ele é mais uma ação na cabeça ou em uma outra parte do corpo, não nas costas. Ana Paula Gomes está me chamando e tem as informações. Ana, você, por favor, direto da região de Agudos e Bauru, interior de São Paulo. Vamos lá. Boa tarde, Gotino. O caso segue cercado de mistérios. A polícia continua a investigação sobre essa chacina que vitimou 3 pessoas de uma mesma família aqui na cidade de Agudos. O crime chocou toda a cidade. Um adolescente de 15 anos foi encontrado morto em um prédio em construção na cidade de Bauru, que fica a 20 quilômetros aqui de Agudos. O corpo do jovem estava com ferimentos graves nas costas e foi levado para o IML. Ainda não se sabe o que teria provocado a morte deste adolescente. O fato é que o adolescente era vizinho dos idosos onde o crime aconteceu, na Avenida João Pessoa, aqui na cidade de Agudos. Segundo informações de populares e até de familiares, esse jovem passava por vários problemas, inclusive tinha envolvimento com drogas. A polícia esteve ontem, durante todo o dia, até a noite, à procura de pistas na casa deste adolescente que fica colada à casa dos idosos, na tentativa de buscar aí alguma pista ou provas que poderiam informar se esse adolescente tem ou não envolvimento nos crimes. E agora, é claro, a polícia também trabalha na investigação para saber o que aconteceu com este adolescente que foi localizado nesta construção em Bauru. De Agudos, Ana Paula Gonçalves. Ana, eu sei que você vai... enche a tela com a imagem para mim, por favor. Enche a tela com a imagem, por gentileza. Com isso. Esse é o Aparecido, a Joana e o Valdinei. A Ana Paula, ela vai conversar com o delegado desse caso. A Ana vai poder tirar todas as dúvidas para quem está assistindo o Balanço Geral. Ana, você... Pois é, né, Gotino? Ainda há muitas respostas, né, a respeito deste caso. E uma delas agora é justamente sobre o que poderia ter acontecido aí com esse adolescente que surgiu nessa história, né, após, então, alguns indícios aí que, é claro, leva ele a ser um dos suspeitos nesse crime. Mas vamos conversar, então, com o delegado Marcos Jefferson, dar mais detalhes a respeito desse caso. Delegado, essa é uma das linhas agora de investigação, o envolvimento deste adolescente neste caso. Boa tarde. Boa tarde. De antemão, deixar bem claro que a gente não está deixando nada de fora. Nós estamos com várias linhas de investigação. Esse adolescente, a gente já estava procurando ele desde sábado, tá? Mas não era ele a única linha. Ganhou um vulto no domingo à noite com a notícia do desaparecimento dele. Aí, na segunda-feira, nós demos uma atenção maior ao caso, que pela situação que se envolveu, vizinho, e com algumas informações com base em depoimentos de que ele teria acessado a casa, tá? Atrás de um celular e de alguns valores do senhor idoso, tá ok? Mas deixar claro, essa investigação ganhou o vulto, mas não é a única. Tem outras linhas que a gente está seguindo, tá? Poderiam ter mais pessoas envolvidas também nesse caso? Nesse caso, com adolescente, não. Mas existem outras linhas que poderiam ter causado e a gente está seguindo. É para deixar claro que a gente não está excluindo nada. Nesse caso do adolescente, ainda faltam laudos, ainda faltam nós ficamos preocupados em coletar
as gravações de monitoramento das casas, tá? Porque isso vai se perdendo com o tempo, vão sendo regravados em cima. Então a gente se preocupou muito em coletar muita informação. Agora a gente vai estar com calma e vamos estar olhando todas essas câmeras com mais calma para verificar e confrontar. Também tem um celular do senhor idoso que aparentemente estava com ele, mas precisamos também confirmar isso através de provas, tá? Vídeos, alguma coisa, operadoras, a gente precisa de tudo isso ainda, tá? Mas um dos caminhos que ganhou o vulto foi esse. Doutora, até o Gotino estava comentando a respeito, há possibilidade de um adolescente de 15 anos cometer um crime tão bárbaro como esse que a gente viu, onde as vítimas estavam, cada um incômodo, com ferimentos brutais, gravíssimos de faca? O ser humano está bem estranho hoje, né? Eu não queria ter atendido, nunca ter visto uma ocorrência dessa, mas elas ocorrem. Tá? Então há a possibilidade sim, dele ou de ser outra pessoa também. Ali naquele local tinha alguma marca de luta, alguma coisa nesse sentido, doutor? Não tiveram, primeiro eram 2 idosos, não tiveram a mínima condição de defesa. Um senhor de idade, muito idoso, muito debilitado, e uma senhora também idosa. Ana. Tá? E nesse ínterim, pela dinâmica que a gente está apurando, começou do fundo do imóvel para frente. Pelo que a gente está apurando, a gente precisa de prova, a gente precisa de coisa mais concludente. Pelo que a gente está apurando, as agressões começaram no fundo da casa para frente. Tá? O senhor, o genro, costumava chegar lá todo dia, ao final da manhã ou na manhã. E provavelmente também foi pego de surpresa. Não tiveram nenhuma das 3, nenhuma possibilidade de defesa. Não existe lesão. Isso, dependendo do laudo, mas já conversei com a médica, legista. Não existe lesão nenhuma de defesa. Não existe resquícios, nem sob as unhas, de ter alguma represália, alguma tentativa da pessoa se defender. Não tiveram. Tá? Primeiro que são 2 idosos, o segundo que seria o mais forte, pelo jeito foi pego de surpresa ali na sala também. Doutor Gotino tem uma pergunta para o senhor. Pode falar, Gotino. Ana, eu gostaria que você perguntasse, eu sei que o garoto foi encontrado morto em outra cidade, é uma outra investigação, mas o delegado já tem a informação, esse menino, ele tirou a própria vida ou ele foi assassinado? Uma outra pessoa pode entrar nessa história? Bom, doutora, a respeito agora do caso do adolescente que foi localizado na cidade de Bauru, já, né, apenas o corpo dele é encontrado com marcas de ferimentos nas costas. Gotino quer saber se a polícia já tem alguma informação contundente de que esse garoto ou teria cometido suicídio, ou teria sido atacado, teria sido morto. Quais as informações a respeito desse segundo caso agora? Essas informações, se foi um homicídio, suicídio, o rapaz caiu, eu não tenho como informar, é do colega lá de Bauru, da DEIC. A DEIC que está apurando essa morte lá. Tá? Agora, em que situação se deu, aí eu não vou poder passar informações. Não tem, nós temos. É mais uma peça, então, nesse quebra-cabeça agora. O ideal seria a gente ter ele vivo para poder prestar as informações, tá? Gotino, mais alguma pergunta para o delegado? Não, eu agradeço a sua participação, Ana, o delegado. E ele passou para a gente aqui, Ana, a dinâmica de como aconteceu. Então, o delegado falou algo muito importante. A polícia investiga, trabalha com essa linha de que o garoto teria invadido a casa atrás de objetos de valor, celular e dinheiro, pega o celular, porque a mãe tinha tirado o celular dele, e ele é um garoto que faz uso de drogas, então ele precisa do celular para fazer contato com os seus colegas e também ele precisava de dinheiro para sustentar o vício. Ele teria atacado o idoso na cama, a idosa num outro ponto, e depois o garoto estava na casa mexendo nas coisas quando chegou o genro para tomar o café da manhã, como ele sempre fazia. Então ele chega na casa, o garoto ouve o barulho, fica esperando, quando o rapaz entra ele é atacado.
Tanto é que ele tem uma marca no pescoço, quer dizer, não deu nem tempo dele se defender. E quando ele se surpreende, ele já é atacado imediatamente. Essa é a dinâmica, não é, comandante Luca? Exatamente, se descreveu de forma muito correta essa possibilidade do adolescente ter feito tudo isso nessa casa. Olha aí, eu volto a qualquer momento ao vivo com a Ana direto da região de Agudos. Ela vai voltar ao longo da programação trazendo todas as informações ao vivo.